Escute com atenção, porque o mundo não quase acabou por ódio, nem por guerra, nem por punição divina. Ele quase acabou porque havia luz demais. Na mitologia chinesa antiga, o desastre não nasce do mal, nasce do excesso. O erro moderno é imaginar o sol como bênção absoluta, como fonte neutra de vida, calor e esperança. Para os antigos, o sol era poder bruto e poder demais, mesmo quando luminoso, destrói. Na mitologia chinesa, o sol não é moral, é força. Antes de existir um céu estável, antes de existir estações previsíveis, antes de existir equilíbrio, existiam 10 sóis, não 10 estrelas distantes, mas 10 entidades vivas, conscientes, pulsando vontade própria, observando o mundo de cima como filhos que ainda não compreendem o peso da própria existência. Esses 10 sóis não surgiram por acaso. Eles eram filhos de Dijun, o imperador celestial primordial, e de Shihe, a deusa que conduzia o tempo solar. Cada sol atravessava o céu na forma de um corvo dourado de 3 patas, símbolo de movimento, vigilância e permanência. Desde o início, havia uma regra absoluta, simples e inegociável. Apenas um sol por dia poderia cruzar o firmamento. Os outros aguardavam, repousando na árvore cósmica Fusang. E o mundo só sobrevivia porque eles nunca apareciam juntos. Essa alternância não era tradição, era sobrevivência. O mundo só existia porque a luz obedecia limites. Durante eras incontáveis, essa ordem se manteve. Um sol subia, os outros observavam. A vida florescia na medida exata do calor suportável. Mas o erro não nasce da maldade consciente, nasce da curiosidade sem freio. Os 10 sóis começaram a se observar não como irmãos, mas como comparações. Um brilho parecia mais intenso. Um voo parecia mais admirado. Um dia parecia mais celebrado que outro. E lentamente, sem conspiração, sem guerra declarada, nasceu algo mais perigoso que a violência. O desejo de coexistir no auge. Quando os 10 sóis decidiram subir juntos, não foi um ato de rebelião contra o céu. Foi a recusa infantil de aceitar limites. Eles não queriam destruir o mundo, queriam experimentar o próprio poder sem restrição. E é aí que a mitologia chinesa se torna brutalmente honesta. O colapso do mundo não precisa de vilões, só precisa de forças que se recusem a se conter. Quando os 10 sóis surgiram ao mesmo tempo no céu, o mundo não entrou em conflito simbólico. Ele entrou em falência física. Os rios secaram, a terra rachou, as colheitas queimaram ainda verdes. Animais tombaram sem sombra. Humanos começaram a morrer não por guerra, mas por calor, por sede, por incapacidade de existir sob uma luz que nunca cessava. O mundo não gritava, ele secava. O céu não rugiu. Ele permaneceu claro demais. E esse foi o verdadeiro horror. Não havia noite para descanso. Não havia sombra para refúgio. Não havia pausa. O tempo deixou de respirar. A luz constante revelou uma verdade que os mitos raramente dizem em voz alta. O mundo precisa de limites mais do que de bênçãos. O excesso de luz é tão letal quanto a ausência dela. E os deuses, observando de cima, perceberam tarde demais que haviam criado algo que não sabiam mais controlar. É então que surge Hou-Yi, e é importante entender quem ele não é. Hou-Yi não surge como herói moral, nem como salvador compassivo, nem como escolhido divino no sentido confortável. Ele surge quando todas as outras soluções já falharam. Ele surge como resposta de emergência, como correção tardia, como a mão que faz o que precisa ser feito quando nenhuma negociação é possível. Hou-Yi não discute com os sóis, não tenta convencê-los a descer. Ele entende algo que os deuses hesitaram em aceitar. O mundo não sobreviverá se tudo continuar existindo.
Com seu arco, Hou-Yi derruba 9 sóis, não em celebração, não em glória, mas em necessidade. Cada sol abatido não é uma vitória, é uma amputação cósmica. Salvar o mundo exigiu mutilar o céu. A cada queda, o calor diminui. O céu escurece pouco a pouco. A vida respira novamente. O mundo não agradece com cânticos, ele simplesmente continua, e esse é o detalhe mais cruel e verdadeiro do mito. O mundo não celebra quem o salva, ele apenas exige que alguém pague o preço da decisão impossível. O 10º sol permanece, não por misericórdia romântica, mas por cálculo absoluto. Sem sol algum, o mundo morreria congelado. Com mais de um, queimaria. O sol que resta carrega o trauma dos irmãos destruídos. Ele não brilha como antes. Ele existe como lembrança permanente de que até o céu pode errar. A luz diária não é promessa de segurança. É concessão controlada. Cada nascer do sol é um lembrete silencioso do que acontece quando limites são ignorados. A lenda dos 10 sóis não fala de pecado. Não fala de redenção. Não fala de bem contra mal, ela fala de equilíbrio forçado, de contenção, da verdade que atravessa culturas antigas inteiras. O poder que não aceita limites precisa ser reduzido, mesmo que seja divino, mesmo que seja luminoso, mesmo que seja amado. Hou-Yi não é exaltado como rei eterno. Em algumas versões, ele é punido, afastado ou esquecido, porque aquele que executa a necessidade raramente é recompensado. Ele apenas impede o colapso. No fundo, essa história não é sobre o céu, é sobre o mundo dos vivos. É um aviso antigo, pesado e incômodo. Nem toda a abundância é bênção, nem toda luz é salvação, nem todo poder precisa coexistir. Algumas coisas precisam cair para que outras possam continuar. E quando isso acontece, não há vilões claros nem heróis confortáveis. Apenas consequências administradas tarde demais. Os 10 sóis não foram maus, foram excessivos. Hou-Yi não foi justo, foi necessário. E o sol que resta não é bondoso. É contido. Essa é a lógica do cosmos chinês antigo. Um mundo que não acredita em perfeição eterna, mas em equilíbrio instável, mantido à força quando falha por escolha. E talvez por isso esse mito ainda incomode tanto, porque ele não promete salvação. Ele apenas ensina que até a luz precisa aprender a parar, porque quando não para sozinha, alguém será obrigado a derrubá-la.